Vamos lá ver se a Inês já está aqui online. Olá. Ai, coisas boas. Olá Inês, já te fiz aqui o convite. Olá Inês. Olá, Estás boa? Estás-me a ouvir bem? sim, ótimo. E também estão a ouvir? Sim, sim, sim. Ótimo. Pá, decidi começarmos tipo 5 minutos antes para ver como é que isto Sim, se vai funcionar bem. parece-me boa ideia. Mas pronto, esperar um bocadinho que o pessoal chegue, Sim, porque esta malta é toda muito pontual, penso eu. tudo está a dar ideia que sim, pelo menos. O pessoal está a aderir. Sim, pelo menos. Ainda não são horas do 5 para a meia-noite. Exato. Ainda temos tempo. Sim, ok. Não sei se a Sofia já anda por aí. Hum, acho que ainda não, vamos ver. Não, pois não. Acho que ainda não. Mas ela mandou-me mensagem, portanto ela deve estar aí a chegar. Sim. Pessoal, não se vai embora. Vamos só fazer um pequeno compasso de espera. Sim. Às 9h30. Mas era para ver se estava tudo bem. O pessoal é tudo muito pontual. Sim. Também estou em casa. Exato. Também não há muito para fazer ainda. Ou Sim. já. Há Já não sempre é trabalho. horário de trabalho também, por isso. Sim. Ok. Então, Olá, ministro. Olá. lá estão. Ora bem. Pois é que eu também não sei sair daqui e mandar mensagens às pessoas. Eu tenho medo que isto vá abaixo. É melhor estar e depois quem aparecer. Sim, pois que eu ia parecer, olha. Mas também as pessoas vão entrando e, portanto. Sim, então olha, a Sofia já apareceu. Lá, Olá. portanto, vamos lá começar isto. Ora bem, antes de mais eu queria agradecer em nome do Grupo de Leiria à Inês por ter aceitado o nosso convite para as conversas com ativistas. Isto foi uma ideia que o Grupo de Leiria teve para ser ativo, estar ativo, porque apesar de toda a situação que está a acontecer, o mundo não para e, pelo contrário, estamos a atravessar situações muito difíceis. E então o primeiro tema que nós escolhemos para esta conversa é sobre os refugiados em tempos de emergência, que é uma situação que está a ser bastante complicada, que já dura pelo menos desde 2014, 2015, corrijo-me Inês se eu estiver errada, pronto. Sim, Foi aí que começou mesmo a ser, a ser mesmo problemática, pronto. não é Em, pelo menos. sim, sim, pronto, esta situação. Vamos falar dos refugiados em Lesbos, de refugiados e não só, já vamos a essa parte. E então o que é que acontece? A Inês esteve lá com uma organização e nós queremos saber o que é que tu fazias nessa organização, que é a Phoenix Eye Organization, Sim. certo? Pronto, então explica-me lá o que é que tu fazias lá. Antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa que isto é muito importante. Neste momento, este campo de refugiados é o maior da Europa Sim. e situa-se em Mória, que é numa ilha que se chama Lesbos, que pertence à Grécia, que fica muito perto da Turquia. Muito E perto. que neste momento Lesbos já não é uma ilha paradisíaca e para turistas, neste momento é só para refugiados. E são situações muito penosas e se vocês procurarem na net, e é muito importante que nós falemos disto e
e que as pessoas tenham consciência que hoje em dia nós temos uma casa para fazer a nossa quarentena e estas pessoas não têm. E é muito importante nós termos consciência disto que está a acontecer nos tempos de hoje. É muito grave mesmo. Portanto, vamos lá falar disso. Inês, o que é que tu fazias lá nessa organização? Fala-nos lá um bocadinho dela. Olá, novamente. Antes de mais, queria agradecer o convite para falar. É um tema muito caro para mim, primeiro porque estive a estudar e depois porque trabalhei até muito recentemente, ou ainda estou a trabalhar, porque apesar de ter regressado de Lesbos por causa da situação do coronavírus, continuo a trabalhar em teletrabalho ou à distância. Pronto, a organização com quem eu estou a trabalhar é a Phoenix Aid Organization, é uma organização principalmente legal, porque trabalha com as questões legais ligadas aos requerentes de asilo e aos refugiados. Sim, força. E aqui é aquela distinção que há entre os migrantes económicos e os refugiados. Porque as pessoas têm a meter tudo, digamos, no mesmo saco, não é? Sim. Para mim aqui há três grandes distinções. Os migrantes económicos, que vêm por razões económicas, a procura de melhores condições de vida, procuras de melhor trabalho, fugir muitas vezes à fome, etc. Que no limite se pode considerar que também estão a fugir da morte e, portanto, também deveriam ser considerados refugiados, mas não são. E depois há a diferença entre requerentes de asilo e refugiados. Os requerentes de asilo são aqueles que ainda estão à espera de uma decisão e os refugiados são aqueles que já foram considerados como tal. Exato. E tu fazias essas entrevistas? Eu não fazia as entrevistas, porque isso é os serviços gregos. O que eu fazia era ajudar a preparar pessoas para essas entrevistas e depois também estava ligada aos pedidos de reunificação familiar, ou seja, as pessoas em vez de se submeterem aos pedidos de asilo gregos, pedem para se juntar a elementos da sua família que estão noutros países e que já têm asilo ou já têm residência nesses países. Exato. E quanto tempo é que este processo demora? Anteriormente era bastante demorado, porque os tempos demoravam muito, depois não havia respostas, depois era muito complicado porque era muito tempo e as pessoas podiam estar quase 3 anos à espera de uma decisão final. Temos de ter em conta também que a Grécia saiu de uma situação, de uma crise económica e que está apanhou com aquele boom. Sim. Exatamente. E quase sem ajuda nenhuma europeia, tirando algumas exceções, foi quase sem ajudas. Neste momento temos o problema contrário, ou seja, desde que as pessoas são registadas até uma decisão final em segunda instância ou terceira instância mesmo, o limite de tempo é 1 mês. Ou seja, 1 mês não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. E o que é que acontece? As pessoas continuam à espera. E depois são deportadas, o que é ainda um problema maior. Sim. Sim. Eu gostava só de recuperar uma coisa atrás, porque na organização com quem eu estou a trabalhar, tem uma outra vertente que é a vertente da proteção, ou seja, quando temos pessoas que identificamos como vulneráveis, tentamos ajudar também nessa área. Temos pessoas especializadas que não são juristas ou advogados, que são psicólogos ou assistentes sociais e que ajudam a trabalhar com as organizações gregas ou as organizações internacionais nessa área, como o Acnur, ou organizações médicas, para encontrar melhores condições para estas pessoas e ao acompanhamento médico mais regular. Sim, para as pessoas terem a noção, este campo de refugiados em Lesbos foi criado para albergar cerca de 2.000 pessoas. 3.000, sim. 3.000. Esticando já 3.000. 3.000. Neste momento tem cerca de 15.000. Nos últimos dados são 20.000 já. Sim. São 20.000, pronto. Sim. E tanto que as pessoas começaram a construir ao lado do campo, num campo de oliveiras, começaram lá a construir tipo tendas, a improvisar sítios para que possam ver. Sim. Já há alguns mapas dessas áreas. A parte nova que tem menos de 1 ano,
ainda não está completamente reconhecida, mas há algum reconhecimento, mas nessas áreas não há mínimas condições de vida, não há casas de banho, não há lavatórios, não há nada, ou seja, as pessoas que vivem aí têm que se deslocar à parte central para essa... Sim, exatamente. Eu vi uma entrevista de uma família em que o senhor era médico. Uhum. E o que é que acontece? Ele e a família já tinham uma rotina que para irem buscar comida estavam numa fila em que demorava cerca de 6 horas. Ele chegava lá, já não havia água, Uhum. a Sim, água que estava a beberem, sim. Ele disse que tiveram de improvisar uma casa de banho, mesmo porque as casas de banho lá são imundas mesmo. sim, não existe. E eu, Já é demasiado bom chamar aquilo casas de banho, mas sim, sim, é o exatamente. que é, é o que existe. E então aquilo é um médico, ou seja, alguém que poderia ser aproveitado mesmo para ajudar, sobretudo agora com esta questão do coronavírus, que está lá à espera, Sim, porque é isso que acontece, não é? sim, sim, Mesmo. sim. E imaginem os casos, as situações que eu ainda trabalhei com alguns de famílias, de mulheres sozinhas ou mulheres com crianças que vivem nesses sítios e para além das dificuldades normais tem o problema da violência Exatamente. e violência sexual predominantemente. Sim, muitas Portanto, mulheres sim, é complicado ao dobro. de sim. E outra coisa, é também importante nós mencionarmos que existem várias nacionalidades neste campo de refugiados. Sim, Iraquianos, afegãos, sim, sírios, ou seja, há um sim, grande choque cultural, sim. propencia violência, porque é muita gente para um sítio sem condições mesmo. Aliás, se vocês repararem, as pessoas chegam lá de barco, ficam super contentes por terem chegado e de repente, quando veem aquilo, cai-lhes tudo, cai-lhes a ficha. Sim, mas nem é só obviamente entre nacionalidades já seria o complicado que chegasse, mas nem é só entre nacionalidades. Por exemplo, há cerca de uma semana atrás, ou uma semana e meia já, houve um grande problema porque várias pessoas foram esfaqueadas, mas foi entre duas tribos do Afeganistão. Ou seja, mesmo entre as pessoas do mesmo país, Exatamente, há exatamente. bastantes conflitos e, portanto, e isso ali reflete também, obviamente, as pessoas Sim, vivem em também sítios. a questão da língua e torna-se tudo muito complicado. É uma convivência porque as pessoas basicamente sentem-se abandonadas. E antes que eu me esqueça, que isto é muito importante, vocês podem ir ao site, a uma página da Amnistia, que é Sim, Solidariedade Refugiados Migrantes. Eu acho que basta vocês escreverem Solidariedade Refugiados Amnistia e já vos aparece essa página. Vão lá deixar uma mensagem a estas pessoas, porque, como sabem, o coronavírus também já chegou lá e isto, pronto, elas precisam do nosso apoio. Agora felizmente, vou vamos falar disto mais tarde, mas felizmente ainda não chegou a Mória, mas já em Lesbos, portanto, portanto, provavelmente. sim, é uma questão de dias, não é? Se calhar horas. Mas falaremos, se calhar, mais tarde. Outra questão, fala-me sobre o papel da União Europeia perante a abertura da fronteira da Turquia, porque isto suscitou com que muitas destas pessoas ficassem estagnadas em Lesbos, não é? Ficassem na Grécia. Sim, a situação foi bastante complicada. Primeiro, a Turquia já tinha ameaçado várias vezes abrir as fronteiras e deixar de controlar os fluxos de refugiados e requerentes de asilo que chegassem à Turquia e para poderem passar para a União Europeia, porque a Turquia é essencialmente um país de trânsito, não um destino. Sim, E desta vez não só ameaçou, e fê-lo. E então, várias pessoas, logo no primeiro dia que isto foi anunciado, tentaram atravessar. No primeiro dia que isto aconteceu, o governo grego foi apanhado de surpresa, mas no dia imediatamente a seguir anunciou a suspensão do direito de asilo. Ou seja, qualquer pessoa que chegasse às fronteiras gregas seria considerado um migrante irregular, ou seja,
tinha entrado ilegalmente, portanto não poderia, teria que ser deportado, sem qualquer processo, e não poderia pedir asilo, e ser considerado como refugiado. O que viola todas as leis internacionais, o Acnur, o Médicos Sem Fronteiras, a Amnistia, Human Rights Watch e as organizações que trabalham diretamente no terreno fizeram comunicados, tentaram pressionar, mas aparentemente ainda não teve qualquer resultado. Até que foi anunciado uma visita da União Europeia, nomeadamente na pessoa da Presidente da Comissão Europeia, penso também o representante do Conselho Europeu, num dos dias a seguir, e pensou-se que a União Europeia ia tomar uma posição contra aquela decisão. Para surpresa, ou não, de todos, é que a União Europeia apenas disse que a situação era muito complicada, que a Grécia é o escudo da Europa e que, portanto, iria apoiar o governo grego, mas não fez qualquer declaração relativamente à suspensão. E, portanto, é isto que se passa. Houve agora uma ligeira alteração, o governo grego agora diz que faz uma avaliação dos casos, mas faz uma avaliação num dia, ou seja, ninguém tem capacidade de apresentar um pedido de asilo num dia. É impensável e, portanto... Sim, porque para as pessoas terem noção, um pedido de asilo tem mais ou menos quantas páginas e está em que língua? E esses tradutores são voluntários, certo? Ou são cedidos pelo governo? Isto depende muito. O processo normal é que as pessoas chegam, são registadas, vão à polícia, são levadas depois para um campo, são registadas na polícia do campo para saber que elas estão lá. Sim. É-lhes dado um documento com aqueles dados iniciais que eles dão à polícia, com o nome, de onde é que vêm, que idade é que têm, etc. Aquelas coisas normais, e porque é que estão ali, porque é que fugiram, e depois é-lhes dado uma marcação para uma entrevista. Nessa entrevista é que é o momento focal da apresentação de provas. E quando eu digo provas, é tudo o que se possa imaginar, desde fotografias, textos, ou mesmo avaliações físicas e psicológicas de marcas e sequelas do que possam ter vivido anteriormente. E, portanto, fazer isto tudo, esta recolha, pesquisa, etc., não é impossível fazer num dia. Sim. E é aqui que nós normalmente entramos, ou seja, neste prazo, nós, a Fênix, como todas as outras organizações legais, ou seja, entre o momento em que a pessoa é registada e o momento e a entrevista, as pessoas tomam conhecimento das organizações legais que existem e depois pedem ajuda para se prepararem, para recolher informação sobre o país de origem, para recolher informação sobre a Turquia, etc. Sim, ok. Então, e depois, só para dizer, depois da entrevista, o serviço de asilo grego faz uma avaliação, o que as pessoas disseram, elas consideram como fidedigno e real, consideram as informações que têm do país de origem e da Turquia e depois verificam se aquela situação se pode aplicar à legislação de asilo ou não. Exato, mas aí, só um momento, deixem as questões para o final, está bem? Eu não os disse anteriormente, porque isto vai passando e eu não vou, nós não vamos acompanhando isso, então deixem para o final, se faz favor, no final da conversa, nós ainda vamos esclarecer tudo. Sim, só para dizer que há bocadinho perguntaste dos tradutores, depende. Sim. Neste momento, a prática é porque, como há muitas línguas e muitas línguas que na Europa nós não temos, quando é francês, português, há alguns casos de pessoas que falam português, quando acaba por ser mais fácil. O problema é quando começamos a ir para árabe, farsi, etc. Aí há muito pouca gente na Europa a saber falar essas línguas e, portanto, o que acontece
muitas vezes é que são pessoas carentes de asilo que estão a viver nos campos que fazem as traduções. Fazem as traduções. O que por si só é um problema, porque imagina um caso, por exemplo, de uma pessoa que está a pedir ajuda porque foi violada ou sofreu violência sexual no seu país de origem, o tradutor é do seu país de origem e, portanto, essa pessoa muito raramente vai ter a coragem ou a capacidade de sentir minimamente à vontade para contar. Ou seja, o que vai acontecer é que a sua entrevista vai ser muito fraca e vai ser quase automaticamente recusado o seu pedido de asilo. Portanto, é uma situação muito complicada. Pois é, mas isso é mesmo o próprio governo. Aliás, o governo grego, como não tem praticamente ajuda da União Europeia neste momento também não consegue dar uma resposta. Eu diria que mesmo se houvesse mais ajuda, seria quase impossível ter a quantidade o número de tradutores em número suficiente. Teria que também ir vagas de pessoas para a Grécia para fazer traduções. Sim, é importante nós também referirmos que os próprios gregos também ajudaram muito estas pessoas no início. Especialmente no início, a população de Lesbos foi incansável, atenção. E mesmo hoje houve complicações e houve alguma violência por parte da população grega e concretamente Lesbos, mas há muita gente que apoia e continua a apoiar. Sim, isso também é muito importante. Eu também sou um povo bastante solidário. Sim. Também é importante para as pessoas não ficarem com aquela sensação que eles são racistas. Tudo, obviamente. Sim. E eles próprios também sofreram bastante estes últimos anos com a crise económica e, portanto, é uma dualidade complicada. São milhares e milhares de pessoas. E, por exemplo, em relação ao tratamento médico, eu sei que em Lesbos grande parte dos menores tem uma elevada taxa de tentativa de suicídio, menores de 10 anos. Porque são, sobretudo, por exemplo, as crianças sírias que vêm de lá, já vêm de uma guerra e vão para ali e não aguentam a pressão. A nível de ajuda médica, é o governo grego que dá, mas ou são principalmente as ONGs? O apoio sistemático é essencialmente das ONGs. E a nível também, não é? Sim. A questão é, quando é para fazer a avaliação para depois apresentar na entrevista ou para apresentar, por exemplo, num recurso, tem que ser de uma instituição grega, senão não é aceito. São os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que é uma das organizações que trabalha com as crianças, a passar uma declaração num recurso não terá valor. Tem que ser de uma instituição grega, uma instituição pública grega, não pode ser privada, tem que ser pública grega, por um médico público grego a passar. Ok. Agora, em relação à violência dentro dos campos, tu viste alguma coisa, tens alguma imagem, alguma coisa que tenhas visto lá? Sim. Achas que acontece, possivelmente deverá acontecer todos os dias, não é? Sim. Há esfaqueamentos todos os dias, podem ser conhecidos ou não conhecidos, maior dimensão ou menor dimensão, mas violência há todos os dias. A violência sexual também é muito elevada, especialmente para adolescentes do sexo feminino é bastante elevado. E depois há também é complicado, porque a pressão para a zona principal e onde estão os serviços de registro, etc., é muito grande. E há muita gente que quer entrar diariamente. E quando se aglomera muita gente, há alguns conflitos com a polícia. Claro que é uma dualidade, porque as condições em que eles trabalham são muito duras. Mas, por outro lado, aquelas pessoas também não têm culpa, não é? Sim, exatamente. Umas a mostrar descontentamento e as outras pronto. Mas há situações um bocadinho complicadas e, portanto, difíceis de gerir. Mas a violência dentro... E o que acontece muitas vezes é quando ocorrem estas situações de violência, é que a polícia só intervém no final. Ou seja, quando há grandes esfaqueamentos, etc., a polícia intervém depois. Deixa acontecer e depois intervém. Sim. A nível de situação atual dos resgates no mar,
Por exemplo, aquela situação do barco da polícia que albergou 500 pessoas. Uhum. Assim, as pessoas neste momento já não estão, as pessoas que chegaram a Lesbos a partir de 1 de março já não estão nesse barco. O que aconteceu é que, como foi suspensa o direito de asilo, como eu já disse, todas as pessoas foram consideradas migrantes irregulares e, portanto, foram imediatamente detidas. Imediatamente, ou seja, porque quando atravessavam a fronteira marítima turca para a grega, a maior parte das situações é que o que acontecia havia embarcações militares gregas que tentavam impedir que as pessoas atravessassem essa fronteira. Empurrando meramente com a força do motor dos barcos, que são muito maiores gregos do que dos barcos dos refugiados e requerentes de asilo, mas também houve pelo menos um caso logo nos primeiros dias em que o barco foi empurrado com barras de ferro grandes, o barco dos requerentes de asilo não aguentou, afundou e houve uma criança que morreu nessas situações. Sim. Isto também foi reportado largamente. Nos outros casos que chegam a águas gregas e que não é possível fazer nada para que saiam das águas gregas, o que acontece é que os barcos de organizações não governamentais normalmente são impedidas de chegar a essas pessoas. Normalmente são identificados ou a sair de terra ou já em pleno mar são identificadas e, portanto, têm que voltar para trás. Os barcos que neste momento de organizações que existem é para controlar o que é que acontece, ou seja, quando embarcações gregas ou do governo, mando do governo grego resgata as pessoas, se cumpre as condições mínimas de segurança e as condições mínimas de resgate. Mas para resgatar praticamente ali naquela zona não existem. Pronto, depois de 1 de março, o que é que aconteceu? Essas pessoas foram recolhidas ao longo do tempo, como não podiam ir para os campos porque não eram refugiados, ou porque não poderiam pedir asilo, o que aconteceu é que foram colocadas, porque não havia sítio para colocar tanta gente, foram colocadas dentro de um barco militar. As imagens também estão em diversas... Sim, estão online. Online, e portanto podem ver à vontade. Sim. As organizações governamentais, desde o Acnur, ao Human Rights for All, à Amnistia, ao MSF, não podiam entrar para dar, por exemplo, condições médicas mínimas a estas pessoas, nem para avaliar o que é que se estava a passar lá dentro. E, portanto, ficaram ali quase 2 semanas, se não estou em erro, nesse barco militar de cerca de 500 a 600 pessoas. A verdade é que de várias ONGs, incluindo a Amnistia grega, já falavam desta situação. Em 2014 já estavam a falar desta situação, já estavam a tomar a atenção que isto poderia acontecer, isto que está a acontecer agora em Lesbos. Sim. Portanto... pronto, e depois o que aconteceu, eu diria, a avaliação que foi feita, é que quando a questão do vírus tornou mais proeminente na Europa, a polícia que estava a guardar o barco começou a reivindicar que aquela situação daquelas pessoas não era segura nem para elas e muito menos para os polícias. E, portanto, iria fazer uma queixa contra o governo grego em tribunal se aquela situação não fosse resolvida o mais rapidamente possível. No dia seguinte a isto ser tornado público, a verdade é que as pessoas saíram dali. Não sabemos se foi por causa desta pressão ou se não foi, mas a verdade é que aconteceu. É que aconteceu, exatamente. E as pessoas foram levadas para um campo de detenção na Grécia continental. E todas as pessoas que chegam a partir daí estão a ser levadas para lá. Na altura eram cerca de 500 e tal, agora já vão em 1000 e tal, portanto continuam a chegar todas. Tende a aumentar, porque como é que tu vês esta questão da pandemia mundial em Lesbos? Ou seja, as condições de higiene continuam a ser as mesmas, não é? Porque Sim. basicamente nada mudou. Não, acho que para dar uma noção da situação, acho que
que há alguns dados que são importantes. Como já dissemos, o campo é pensado para cerca de 3.000 e estão cerca de 20.000, não é? Exatamente. Depois há, por exemplo, 300 casas de banho para todo o campo. Sim, há tipo uma torneira para 1.300 pessoas, salvo erro. Um lavatório para 1.300 pessoas. Não significa que haja sempre água, porque não há. Não, muitas vezes não há água nem luz. Ainda ontem tentei contactar com uma cliente e para lhe pedir alguns documentos que me enviasse eletronicamente. Ela disse que só me poderia enviar hoje porque não tinham luz e, portanto, não, se tirasse, já era de noite e, portanto, se me tirasse as fotos eu não iria ver nada. Portanto, muitas vezes não há água nem eletricidade, o que é um problema para eles, também para as comunicações, que naquela situação é fundamental. Ou seja, se quando o vírus chegar lá, vai ser o caos, basicamente. Isto vai ser catastrófico. Sim. Mas lá está, os dados estão aqui, 300 casas de banho para 20.000 pessoas, um lavatório para 1.300, não há sabão, muitas vezes não há água. 5 ou 6 pessoas de uma mesma família podem viver em 3 metros quadrados, portanto o isolamento é impossível. Sim, ali não existe Sim, a maior parte das tendas entre a água, chuva, tudo e outras coisas que uma pessoa nem consegue imaginar o que é. O lixo é completamente espalhado pelo campo todo. Inclusive, eles não tiveram ajuda, eles próprios é que andaram a limpar. Sim, esse foi o lado positivo, se pode dizer que houve um lado positivo desta situação. Como as ONGs foram proibidas de ir, as organizações não governamentais não legais ou que não estiverem a ajudar a governar, a gerir os campos, foram proibidas de entrar no campo para os voluntários não levarem o vírus, porque potencialmente poderiam estar infectados. Nenhum de nós foi testado e, portanto, poderíamos ter o vírus e não saber, e, portanto, fomos proibidos de entrar, o que por um lado é interessante, no sentido que há uma ligeira proteção, mas por outro lado todos os outros problemas continuam lá e, portanto, nós não podemos ir lá. Sim, eles também não sabem como prevenir. Exatamente. Ter uma regra básica de higiene, que é lavar as mãos e tomar banho. Não há. Por isso... E pronto, então fomos impedidos e, portanto, houve ali uns dias em que não sabia muito bem como é que eles iriam fazer, porque se não tinham... se as condições antes eram muito complicadas, sem as organizações seria ainda mais complicado. Então criou-se um grupo que se chama Moria Corona, agora de repente esqueci-me, desculpem, em que é que eles estão no Facebook também, não é? Sim. Que é um grupo auto-organizado de refugiados, começou por ser sírios, mas neste momento já tem pessoas de todo, chama-se Moria Corona Awareness Team, que inicialmente foram apenas sírios que já estavam ligados aos capacetes brancos, aos capacetes brancos na Síria, e portanto já tinham algum trabalho ligado à medicina e à medicina de catástrofe. E depois também outras pessoas ligadas à medicina tradicional, digamos assim, à farmacêutica, etc., que começaram por apenas sensibilização, depois ajudar a organizar nos supermercados, a ir aos supermercados, a organizar o número de pessoas que podia estar fora. Como é que é ir aos supermercados lá, Inês? Há supermercados dentro do... Eu sei que há escolas lá dentro. Sim. Também há supermercados. Há um supermercado também, mas não tem muita coisa, mas há passando a publicidade, há um Lidl que é relativamente perto do campo. E é aí que é onde as pessoas compram a maior parte das coisas. E eles compram porque quando eles chegam é-lhes dado um cartão, não é? Sim, o Acnur atribui a cada refugiado uma mensalidade, digamos assim. Há outros que têm alguns uns trabalhos onde também recebem, por exemplo, muitos dos tradutores recebem um extra. Há outras pessoas que conseguem comprar alimentos e depois revendem nos campos, ou, por exemplo, para fazer batidos, ou santos, ou coisas assim do género, e depois fazem uma ligeira margem. Sim. Pronto. Há coisas assim, mas relativamente à equipa,
começaram então por só sensibilização, depois passaram para ajudar na organização de alguns sistemas de proteção. E desde ontem estão a limpar os campos, ou seja, o lixo que estava espalhado pelo chão, e quando eu digo espalhado, é basicamente em todo lado. Sim. Eles começaram ontem a fazer uma limpeza e, portanto, já dizem que é o... E aí há pessoas de todo lado, desde a Síria, ao Paquistão, ao Afeganistão, à República Democrática do Congo, portanto, várias pessoas de várias nacionalidades estão ali reunidas. Sim. O interessante também, para além de terem melhorado, de dizer que melhoraram é um exagero, é certo, mas há uma ligeira melhoria na limpeza. O que também foi interessante ver é quando eles organizaram, por exemplo, as idas aos supermercados e as entradas nos supermercados, fizeram isso para os refugiados, mas também para a população local. E a reação da população local grega tem sido muito positiva, o que é interessante, porque foi ver que o apoio da população grega, ou seja, o apoio não tem que ser só da população grega para os refugiados ou requerentes de asilo, mas pode ser também no sentido contrário. Eu acho que isso é fundamental, porque aquelas pessoas não são inaptas. Aquelas pessoas estão numa situação que não conseguem ter proteção no seu país e, portanto, têm que fugir. Mas não é por isso que passam a ser inaptas, muito pelo contrário. E qualquer um de nós poderia passar por isso. É importante que as pessoas tenham a noção disso. Às vezes nós estamos no nosso cantinho e cá não chega nada, não é bem assim, ninguém sabe o dia de amanhã. Sim, e só pensando nisto, que é o Sistema Internacional de Proteção de Asilo foi pensado para europeus, não foi pensado para pessoas fora da Europa, foi pensado para ajudar os europeus e, portanto, faz todo o sentido. Mas diz-me uma coisa, a União Europeia agora em relação ao vírus, em relação a Lesbos não está a fazer nada. Pois, houve uma carta neste momento de alguns eurodeputados a pedir que a União Europeia tome uma posição, mas ainda não houve resposta. Pelo que eu sei, os primeiros-ministros e presidentes da República ainda estão reunidos em Conselho Europeu e, portanto, também daí não há nenhuma resposta e duvido que venha, porque neste momento penso que o que está a ser discutido será mais as questões económicas ou financeiras e, portanto, não vão discutir isso. De cada país, não é? E não, até porque esta questão do estado de emergência não vai facilitar isso aos próprios países, em aceitarem ou não. Sim. O que aconteceu é que quase tudo foi suspenso. Ainda hoje de manhã vi uma notícia que, por exemplo, a Alemanha suspendeu a reunificação familiar, mas outros países já o tinham feito antes. Alguns países também fecharam alguns centros de asilo e, portanto, essas pessoas ficaram sem sítio para estar, ou seja, o isolamento dessas pessoas é impossível. E, portanto, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Sim, mas esperemos que a resposta seja rápida. Sim, algumas pessoas mais vulneráveis em Mória estão a ser transferidas para outro campo, ainda em Lesbos, mas é um campo pensado para pessoas vulneráveis. Sim. Algumas ainda também estão a ser transferidas para Atenas, mas é um número muito reduzido e pessoas vulneráveis em Mória há centenas ou milhares. Exatamente. E, portanto, esse outro grupo esse autogrupo de refugiados que está a trabalhar nas questões do coronavírus também, lançou ontem um vídeo a pedir exatamente, pelo menos as pessoas mais velhas e pessoas com doenças graves e que por isso são mais vulneráveis ao vírus, pelo menos elas sejam transmitidas, sejam retiradas de memória. Sim. Então como é que eles conseguem ter acesso a sacos do lixo, a produtos de limpeza? Como é que isso é gerido? Alguma é dada pelo governo grego, também não é possível dizer que não é. Uma parte é dada pelo governo, outra é por doações, tanto de pessoas individuais como de outras organizações que estão a trabalhar lá, ou então de organizações europeias e que, apesar de não trabalharem diretamente lá, doam dinheiro ou materiais. E sim, o conseguirem. Mas eu relembro que se vocês quiserem mandar uma mensagem de apoio a estes refugiados, podem ir ao site da Amnistia,
solidariedade, refugiados, migrantes, Grécia. Metam na internet que vai aparecer de certeza. Agora, Inês, não sei se queres dizer mais alguma coisa, eu acho que nós mencionámos tudo. Sim, não tudo, obviamente que é impossível, mas sim, sim. Está a ver este direto, se quiserem fazer perguntas aqui à Inês, porque ela esteve lá. Inês, o que é que te impressionou mais lá? Primeiro, a resiliência. Obrigada, Patrícia. A primeira resiliência daquelas pessoas que ali vivem. Eu sou sincera, eu que estou do outro lado, não sei se conseguiria viver naquelas condições. Primeiro conseguir sobreviver a toda a viagem e depois sobreviver ali. E ainda ter alguma esperança de que as coisas possam melhorar. Sim, aquilo eu acho que parte do coração de qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa que tenha coração parte. Qualquer pessoa que tenha um coração. Opa. Sim, sim. E depois ouvir as histórias das pessoas, obviamente, mas acho que o que choca imediatamente quando lá chegamos é as condições físicas, ou seja, o lixo no chão e depois as tendas ou os barracos. Ou sim, exato. Sim, não é aquilo é sobreviver, é mesmo como tu estás a dizer, aquilo não é viver. Sim, e acho que outra coisa, apesar de que toda a gente tem a sua história e os seus problemas, acho que a questão e a realidade das crianças é sempre, custa sempre. Talvez sim, um a realidade. não queria dizer mais que as outras histórias, mas custa sempre. Sim, crianças a automutilarem-se e a tentarem suicidarem-se porque já não aguentam viver aquilo. E pais completamente desesperados porque crianças com paralisias, problemas. Ou então, por exemplo, também tive conhecimento de uma situação em que uma mãe que está com um monte de problemas de saúde, mas que vive com 2, 3, 4, são várias histórias, que vive com 2, 3, 4 filhos e que tem que cuidar deles na mesma, mas que não se consegue mexer. E, portanto, o que é que se faz numa situação destas? É completamente, pá, é surreal. E é importante, às vezes as pessoas dizem que nós queremos, há muitos vídeos no YouTube sobre isto e dessas pessoas a comentarem voltem voltem para a vossa terra e coisas assim, tipo, horríveis e queixam-se muito cá em Portugal dos refugiados que nós recebemos. É importante falar disto porque os países neste momento que estão a receber mais refugiados, segundo a Acnur, que é a Agência da ONU para os Refugiados, são os que mais acolhem, portanto, são a Turquia, o Paquistão e a Uganda. Sim. Nós, por exemplo, em Portugal é uma brincadeira de meninos. Quer dizer... Já está aqui uma pergunta. Já estão aqui perguntas e nós não estamos a tomar atenção. Sim, exatamente. Nem dá para comparar, é como se não tivéssemos pessoas. Sim, exatamente. E às vezes as pessoas já ficam... desculpa. Já ficam chateadas quando vêem uma pessoa com uma nacionalidade diferente. Malta, vocês não gostam de viajar, não se esqueçam de quantos portugueses é que vão lá para fora trabalhar, não é? Sim. Queres responder às pessoas? Sim. Entretanto, a ver se... Então, olha, está aqui uma pergunta que é da Marivi, que é Inês, tens noção de qual é a média de tempo que uma pessoa passa nesse campo de refugiados? Lá está, as novas pessoas vai ser cerca de um mês. Quer dizer, agora não sabemos que o coronavírus está tudo parado e, portanto, não há entrevistas, é uma nova realidade que não sabemos. Mas em termos legais, as novas pessoas a partir de janeiro de 2020 seria a partir até um mês, o que também é um problema porque é muito pouco tempo. As outras podem estar de 1 ano a 3 anos. Sim, eu vi pessoas lá em entrevistas que estão lá desde 2014, estamos em 2020. Sim, sim. O outro problema que está a acontecer é que as pessoas que chegaram especialmente em 2019, ainda não tiveram a sua entrevista e com a nova lei as pessoas que chegaram a partir de 2020 passarão à frente das que já tinham chegado em 2019. E, portanto, essas pessoas que já tinham a entrevista marcada para agora, para 2020, já lhes foi remarcada a entrevista
para 2021 ou, em muitos casos, para 2022. Portanto, e agora, com tudo parado, ainda vai ser mais tempo. Portanto, pois é difícil estares a dizer uma data. pode ser desde 1 mês a 3 anos. Depende muito da realidade. Se por acaso é um caso excepcional de vulnerabilidade, as pessoas podem ser transferidas para outros sítios, mas é também muito difícil porque está tudo cheio, atenção. Não é só culpa das pessoas não quererem fazer, é porque também está tudo muito cheio, portanto é difícil. Claro que se houvesse ajuda de outros países e houvesse recolocação de pessoas, seria mais fácil, mas não havendo fica difícil. Sim, concentra-se tudo ali num país, ainda por cima um país que também não tem uma condição económica favorável. É difícil. Exatamente. Claro que a situação na Turquia, por exemplo, ainda é mais difícil, mas pronto, isso seria outro mundo, outra discussão. Sim, exatamente. Aqui a Sofia está a questionar, podes explicar o impacto da nova alteração legal da lei do asilo grega? Pronto, uma delas é esta que eu já disse, que é os tempos reduzirem muito. A outra é, portanto, até 2000 e início de 2020 havia uma divisão de processos, ou seja, havia um processo que era mais rápido e um processo mais devagar. O mais rápido era para pessoas vulneráveis que apenas tinham de provar que estavam em perigo nos seus países de origem. Sim. O processo normal e mais recorrente é que as pessoas, para além de terem de provar que estavam em perigo no seu país de origem, também estavam em perigo no país de trânsito. O país de trânsito, essencialmente, é a Turquia. Como a Grécia considerou que a Turquia era um país seguro para a maior parte, especialmente para os outros nacionalidades é ligeiramente diferente, mas para a Síria é um país seguro, ou melhor, para pessoas sírias é um país seguro, a maior parte das vezes as pessoas eram imediatamente rejeitadas porque não conseguiam provar que na Turquia também estariam em perigo. O que aconteceu com a nova lei é que agora toda a gente, independentemente de serem vulneráveis ou não, tem de provar que estão em perigo tanto no país de origem como na Turquia. Como na Turquia. Sim. Isso não é fácil. Sim, só para, há bocadinho vi uma pergunta que acho que também seria interessante responder. Quantas organizações e só existe uma coordenação? Há muitas organizações, e não faço a mínima ideia quanto existem, neste momento ainda é mais difícil porque muitas fecharam quando foi a violência de alguma parte, de uma pequena parte da população grega e com apoio de grupos de extrema-direita europeus. E, portanto, algumas fecharam ou suspenderam as atividades. Agora, com a questão do coronavírus, também algumas suspenderam as atividades, portanto, é muito difícil, mas existem muitas organizações no terreno. A coordenação é feita pelo Acnur, pela Agência da ONU para Refugiados. Há reuniões semanais, tanto legais como a de proteção, todas as semanas para falar das questões. Claro que é uma coordenação bastante limitada, porque muitas das vezes há repetição de serviços ou assim, portanto, a coordenação não é uma coordenação completamente coordenada, digamos. Organizada, vá. Sim, exato. Falar da questão da extrema-direita também, mas vamos só responder esta. Estou aqui a questionar se tem algum tipo de apoio psicológico. Não sei se por parte das ONGs tem, claro, não é? Claro, sim, existe, mas não há insuficiente para tanta gente. Portanto, nem toda a gente tem acompanhamento psicológico. Claro. E a avaliação de problemas psicológicos por parte que é o CALPNO, que é a organização grega que faz a avaliação, e é essa avaliação que é relevante para a que faz entrevistas. Neste momento já tem alguns psicólogos que fazem essa avaliação, mas na maior parte dos casos não é identificado, ou porque as pessoas têm medo de falar, ou porque a consulta é de 10 minutos e por isso não dá para fazer nada, ou porque houve uma altura em que estiveram em greve e, portanto, ninguém era avaliado e, portanto, é complicado. Sim, é complicado. Existe, mas na prática quase que não existe porque é em número muito reduzido para as necessidades que existem. Sim, exatamente. Como tudo lá, não é? Tudo é demasiado reduzido. Sim. O que é que tu achas da questão? Olha, estão aqui a fazer uma questão. Chegaste a presenciar alguma violência sobre a orientação sexual
nomeadamente a pessoas LGBT em Lesbos? Sim, sim, ou seja, eu pessoalmente não assisti a nada. Tomei conhecimento de histórias e temos casos de pessoas que estão a pedir asilo por causa da orientação sexual ou da identidade de género. Sim. Eu não posso dizer que tenha visto diretamente, mas tivemos relatos. Ok. E temos aqui outra questão. Já existem algumas alternativas pensadas para resolver esta situação de campos de refugiados sobrelotados? Estamos a aguardar a resposta, não é? Em teoria, há o programa de recolocação, ou seja, há o programa das Nações Unidas que faz isto em termos mundiais, mas há também o programa da União Europeia que foi pensado para isto, ou seja, quando um país não tem condições de acolher tanta gente, essas pessoas seriam recolocadas noutros países europeus. O problema é que muitos países europeus recusaram-se a aceitar essas pessoas, a recolher essas pessoas. Os casos mais conhecidos é a Hungria ou a República Checa. Sim, a Hungria então foi logo. Mas existem outros casos, atenção, não são só estes. A Áustria, por exemplo, também foi um caso bastante discutido. E outros países que inicialmente até estavam abertos a esta política, nos últimos tempos têm-se retraído, ou seja, aceitam, mas depois na prática não, a maior parte das pessoas, de ir as pessoas não acontece no mesmo número que inicialmente é dado como irá acontecer, e agora com o coronavírus ficou tudo parado. Portanto, sim, exatamente. Não se sabe o que irá acontecer. Sim, neste momento não há muitas respostas, infelizmente, em relação a isso. Temos aqui outra questão. Temos aqui uma. Estão aqui a questionar quanto tempo é que tu estiveste lá. Eu estive um mês, era para ficar até ao final de julho, mas por causa do coronavírus fomos aconselhados a regressar a casa e estamos a trabalhar à distância, por teletrabalho, como quiserem chamar. Mas assim que possível eu queria regressar, obviamente. Temos aqui uma menina a questionar se é possível candidatar-se para fazer voluntariado, claro. Olha, e se fores Leiria, podes vir trabalhar connosco. Podes ser ativista, porque é diferente seres voluntária do que ativista. Não, mas nestas organizações basta aceder, não sei que tipo de voluntariado seria, podes fazer até na tua localidade, olha, com a amnistia. Sim, há todo tipo de voluntariado e mais algum nesta área. Há vários, sim. Temos aqui outra questão, que é, Inês, de alguma forma a experiência inspirou-te para pensares em políticas diferentes das que já foram pensadas ou aplicadas ou não? Digo políticas inovadoras diferentes para alcatelar este programa. Eu diria que há duas vertentes, ou seja, não pensar só que estas pessoas estão em necessidade e que precisam de ajuda, mas também pensar que estas pessoas são pessoas com capacidade de trabalho e já conhecimentos e, portanto, são pessoas que podem ajudar nas mais diversas áreas nos nossos países e, portanto, e ainda por cima nós, quando digo nós, não falo só de Portugal, mas a nível europeu, temos uma população bastante envelhecida e, portanto, e estamos com o problema das questões de geração e, portanto, faria todo o sentido ter políticas nesta direção. Obviamente que também não podemos só dizer que vamos acolher, mas também ter políticas para ajudar, mas quando eu digo ajudar a resolver os problemas nos países de origem, é mesmo, não é só dizer que se irá doar dinheiro, mas depois não fazer acompanhamento nenhum, não. Tem que fazer um acompanhamento mais sério. Claro. Tentar resolver efetivamente e não fazer o que se fez, por exemplo, na Líbia, que não é resolver problema nenhum, muito pelo contrário, é alimentar o problema e o problema está maior. E por outro lado, sem solidariedade europeia não há o que se lhe faça, ou seja, os países que estão nas fronteiras
irão acolher e depois os outros ficarão sem responsabilidade. E isso não é insustentável, obviamente. Ainda por cima, muitos dos países que estão na fronteira sul da Europa são países que têm grandes dificuldades económicas também, portanto, percebe-se facilmente porque é que também não tem as condições para acolher de forma decente e humana Sim, os refugiados que chegam. os refugiados. E agora vamos ver o que é que isto vai dar. Bem, olha Inês, acho que já respondeste às questões todas. Nós temos um bocadinho o horário que nós queríamos. É aqui que vou perguntar da Itália. A situação de Itália nos últimos 2 anos mudou completamente, porque ao início até tinha uma política tinha alguns frontos complicados, mas era mais fácil, até também tinham menos pessoas e a Itália é muito maior, mas depois do Salvini a coisa complicou-se bastante e agora tem evoluído. Depois do Salvini sair do governo melhorou ligeiramente, especialmente relativamente às ONGs, e apoiam, mas mesmo assim ainda o Salvini destruiu bastante o sistema e a coisa está muito complicada. Sim. Assim, de uma forma só, de uma frase. Mas estaríamos aqui bastante tempo. Sim, isto daria pano para mangas. Mas pronto, outras conversas virão, porque pelos vistos vamos estar mais tempo de quarentena. Temos tempo para conversar. Sim. Olha Inês, eu queria agradecer-te em nome do Grupo Leiria por esta conversa. Atenção pessoal, sigam as nossas redes do Grupo Leiria. Nós estamos no Instagram e estamos no Facebook, podem colocar Amnistia Leiria. Nós, por acaso, este mês íamos ter uma reunião aberta que tivemos de cancelar, não é? Devido à situação atual, mas podem vir falar connosco. Nós temos muito gosto em falar convosco também, em vos receber, nem que seja online. Inês, olha, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Mesmo. E vamos acompanhando este caso e, pessoal, não se esqueçam do que está a acontecer no resto do mundo, está bem? Sim. Pronto. Tchau. Obrigada pelo convite mais uma vez. Tchau. Beijinho a todos. Beijinhos. Tchau, pessoal.